Então, na aula passada, a gente terminou, vamos dizer assim, a formulação mais genérica de Young e Mills, né? E começou a formular, então, o modelo padrão. A gente, na aula passada, discutiu que o modelo padrão apresentou as simetrias, né? Simetrias exatas do modelo padrão. Então, tem o SO3 associado à simetria de cor, que leva em conta os efeitos da PCD, e tem o setor eletrofrágil. O SO2, né, dos fermions left, e o U1 associado à carga, a hipercarga, que a gente chama de hipercarga frágil. Então a gente já tinha visto que cada uma dessas simetrias é local, cada uma dessas simetrias tem o seu setor de campos de Higgs. Olha só a notação que eu usei, que a gente construiu as derivadas covariantes, né? Isso. A gente já chamava os gluons de G, não é isso? Vou ver aqui. A gente chamou os gluons aqui, então associados ao SO3, nós tínhamos os gluons, G1, GI, esse índice são os índices da representação adjunta de SO3, o índice vai de 1 a 8. Depois, aqui no setor do SO2, nós associamos os bósons de índice A. Esse A aqui é o índice da representação adjunta de SO2, então, portanto, vai de 1 a 3. E aqui associado ao 1, a gente associou, quer dizer, a gente introduziu o campo de gauge, eu acho que era Y. A gente tinha já definido as cargas todas, já tínhamos feito todas as atribuições, né? Tínhamos introduzido, acho que a derivada covariante dos quarks. Isso. Nós fizemos todas as transformações dos quarks também, introduzimos as derivadas covariantes dos quarks. A gente até criou aquela notação parecida lá com o Chang Li, né? Que é só para me lembrar, para eu mesmo me lembrar aqui, a gente criou os quarks assim. Chamava os quarks, né? 3 gerações, A vai de 1 a 3, são as 3 gerações, e aí a gente colocou sempre, né? A parte superior, a gente chama de P left, é o P vai identificar os quarks U, C e D, como a gente tinha falado, né? Então aqui no P left, tá? E aqui o que a gente chamava de N. Cada quarto desse, aqui seria assim, então aqui apareceria o quark U, apareceria o quark C e o quark T. E aqui apareceria o quark D, o quark S e o quark B. Então são assim que a gente denotou os quarks, né? Depois dos quarks right, a gente, os singlets right, a gente denotou por. Então isso aqui seria o setor dos quarks superiores com a quiralidade lá. O U, o C e o T. Depois aqui embaixo, os quarks D, S e D, também, né, as 3 famílias. Então, o setor de quarks foi assim, a gente construiu as derivadas covariantes, introduziu os leptons também, os quarks leptons, os neutrinos, fizemos toda a parte de derivada covariante e fizemos, então, todos os acoplamentos de Higgs. Nós estávamos discutindo, então, o setor de Higgs. Então, nós estávamos no setor de Higgs. Então, o nosso aqui para a gente começar a discutir. Então, o nosso setor de Higgs, nós vimos que ele é um singlete de cor. Então, o campo de Higgs ele é neutro para SO3, ele é um dublete de SO2 e ele tem a carga Y, a hipercarga fraca dele é mais 1. Então, é esse de Higgs, dublete de Higgs que nós introduzimos. E nós colocamos, né, quer dizer, só para lembrar aqui, introduzimos o que seja, vamos lá. Então nós vimos o seguinte, que esse dublete aqui, ele vai, qual era a ideia que a gente colocou, que isso aí tem que ficar, assim, é um aspecto importante do modelo. Por que introduzir escalares, né? Por quê? Então a ideia era, a gente até então se conseguia, se compreendia, né, a interação forte e a interação fraca, também a interação eletromagnética, sem existência de objetos escalares. O que estava em jogo eram os quarks, né, que já eram conhecidos, né,
final da década de 60, os leptons carregados e os neutrinos. Essa era a matéria básica no chamado modelo padrão. Por que é que Salan veio, então, com a ideia de que em tudo isso deve ter, por trás de tudo isso, deve ter um campo escalar? Os ingredientes fundamentais eram esses, né? O que nós imaginamos, quer dizer, o fato, né, da simetria, das interações frágeis, vamos colocar assim. O fato das interações fracas violarem a paridade e as interações fracas, né, até então, né, mostrarem neutrinos que são objetos leves e antineutrinos que são objetos com gravidade light. Então, esse fato aqui fez com que o Salan introduzisse o conceito de simetria quiral. Então, esse conceito aqui detonou a ideia de simetria quiral. A simetria quiral é uma simetria que está por trás da existência de ferros de massa zero. A gente já sabe de alguns cursos aí, se a gente pegar a equação de Dirac sem massa, né? Se a gente pegar a equação de Dirac e fizer uma transformação global, gama 5, algo desse tipo, então a gente sabe que o gama 5 barrado ele é menos gama 5. Então, se eu barrar essa equação aqui, isso aqui me dá C barrado exponencial de menos I, e o gama 5 barrado é menos gama 5. Então, esse termo aqui, essa fase que vai aparecer aqui no psi barrado, vai se juntar com a fase que vai aparecer no psi. Então, esse termo aqui está quebrando essa simetria, ao passo que aqui não. Porque quando eu barrar isso aqui, quer dizer, quando a gente pegar o psi barrado, aqui vai aparecer a fase exponencial de alfa gama 5. Aqui também vai aparecer exponencial de gama 5. Só que essa exponencial, ao passar pelo gama mi, devido à anticomputatividade do gama mi, de qualquer gama mi com gama 5, essa exponencial passa pelo gama mi e chega aqui com um sinal trocado. Então, o termo cinético é o termo que é invariante sobre essa transformação que o Salan introduziu, chamada de canalidade, mas o termo de massa viola. Então, a ideia simples do Salan foi, já que os neutrinos são ferros quirais, eles têm massa zero, apelando para o conceito de simetria, será que então na natureza todos os ferros não teriam massa zero? Só o neutrino manteve essa massa, mas provavelmente os demais ferros teriam tido massa zero, mas por algum mecanismo dinâmico eles adquiriram massa. Então, com a violação de paridade nas interações fracas e o fato do neutrino ter uma quiralidade, ter massa zero, ter uma quiralidade bem definida, Salan então pensou, então vamos imaginar, da mesma forma também que os campos de Young-Mills são todos de massa zero, então parece que a ideia de uma boa teoria física é você ter o mínimo número de parâmetros possível. Então, beleza, se a teoria de Gauge já fixa que os campos de Young-Mills têm massa zero, a simetria quiral fixa que os ferros têm massa zero, a gente está numa posição, pelo menos filosoficamente confortável. Todos os ferros, todo mundo tem massa zero, então não tem parâmetro de massa. A massa deve ser alguma coisa que é gerada, e isso faz com que esse modelo seja candidato a uma boa teoria, porque tem um mínimo número de parâmetros que vai tentar fazer o maior número possível de fittings, de medidas e de previsões. Então essa seria a ideia. Então, já que todo mundo é sem massa, vamos imaginar que o elétron, todos os leptons e todos os quarks sejam sem massa também, e que a massa provenha de algum mecanismo. E aí, quando a gente analisa, né, a estrutura do que é a massa de Dirac, o que a gente observa é que a massa de Dirac ela acopla sempre o setor left com o setor right, diferentemente da interação de Gauge. O termo cinético ele separa o mundo em dois mundos, ele separa o mundo. Ele tem uma propagação, quer dizer, a cinemática do setor left corre independentemente da cinemática do setor right.
Então, left e right se diagonalizam, se separam. Esses dois mundos se separam no que diz respeito à propagação do ferro. A massa não. E a interação de gauge também. A interação eletromagnética ou a interação de gauge, ela segue essa mesma estrutura. Então, ela é o left interage com o left e com o foco, com o campo de gauge, e o right interage com o right e o campo de gauge. Então, as teorias de Young-Mills, elas conseguem perceber o mundo quiral. Se um ferro quiral absorve ou emite um fóton com um campo de Young-Mills, ele continua quiral com a mesma quiralidade. Já a massa não, a massa ela promove um flip de quiralidade. Então, a massa mistura as quiralidades. A ideia foi, será que então essa massa, que eu espero que ela seja zero no início, ela possa ser gerada por algum mecanismo, qual é o tipo de acoplamento que poderia dar origem a uma mistura de quiralidade? Então aí a gente sabe que, olhando também, né, a álgebra de Clifford, né, a gente sabe, se a gente acoplar, quer dizer, o termo de massa é esse, se eu acoplar esse condensado fermiônico com o escalar, isso vai funcionar da mesma maneira que a massa. O escalar, se um fermo left absorve ou emite um escalar, ele se torna right. E vice-versa. Se um fermo, né, right, fermo left, absorve ou emite um escalar, ele se torna right. Então, a interação de um escalar com um fermo de quiralidade bem definida flipa a quiralidade dele. Então, esse escalar ele pode ser um bom pré-massa, um bom elemento para, a partir dele, talvez, gerar massa. Será que esse campo escalar seria ele o objeto que estaria por trás dessa massa? Isso é um pouco que o Dirac já procurava. Na equação de Dirac de 28, né, ele coloca a massa como um parâmetro. Dirac estava interessado, naquele momento ele estava interessado na carga. Ele sabia que a carga do elétron e a carga do próton são diferentes por termo na ordem de 10 a menos 23. 10 a menos 21 naquela época. Hoje eu acho que está na ordem de 10 a menos 23 a diferença de carga do elétron. Ou seja, praticamente zero. Ele estava interessado na coincidência das cargas, mas ele não estava ainda muito interessado na questão da massa. Então, a massa aqui pode ser que venha de um escalar. Então, quando o Salão introduziu a simetria quiral, em 56, né, ele já tinha em mente que, provavelmente, se nós quisermos descrever as interações fracas dos ferros e o neutrino tendo massa zero, talvez seja preciso ter um campo escalar ainda não associado, né, não detectado nesse sentido. Porque até então se conheciam-se as partículas escalares, que eram os mesons-pi. Os íons são partículas escalares, mas já se sabia que os mesons-pi têm interação forte. Tem interação fraca também, eletromagnética. Os mesons-pi têm interação forte e fraca eletromagnética. Mas os neutrinos não têm interação forte, nem os elétrons. Então, um acoplamento direto do elétron com o neutrino com os mesons-pi não ia ser possível gerar massa, porque eles não têm os números quânticos das interações fortes para poder interagir. Então, você sabia que devia ter um campo escalar. Bom, então isso foi mais ou menos a situação. Por que o Higgs seria necessário? Oi? Esse termo de números de parâmetros, você tira os números, as massas como sendo parâmetros, mas, no entanto, você substitui o parâmetro de massa como parâmetro, usando como parâmetro a constante de acoplamento. A constante de acoplamento. A pergunta é, eu troco 6 por meia dúzia? Não, é pior, você troca 6 por meia dúzia e adiciona um campo. Isso. Por que talvez não seja a mesma coisa? Porque a massa, você é um parâmetro, introduziu um parâmetro que você é 0,5 metros, e a massa é você introduziu um outro parâmetro, mas esse parâmetro não ter dimensão. Então, em física, faz muita diferença você introduzir um parâmetro sem dimensão e um parâmetro com dimensão. O que está por trás da dimensão de um parâmetro deve ser alguma física mais fundamental. A interação fraca, por exemplo, a constante de Fermi, a constante de acoplamento do eletromagnetismo é o E2, sobre H cortado C, ou seja, é o alfa, que é adimensional.
A constante de acoplamento da gravitação, que é a constante de Newton, ela é terrivelmente dimensional. Ela tem dimensão de Newton, né? Metro quadrado por quilograma quadrado. Né? Lembrando que Newton, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, aqui tem metro ao quadrado, aqui tem quilograma ao quadrado, essa constante de acoplamento é terrível. Ela tem dimensão de massa menos 1, ela tem dimensão de comprimento a terceira, e ela tem dimensão de tempo a menos 2. Pois essa constante de acoplamento, ela é tudo menos um objeto fundamental. Deve ter muita física por trás. O eletromagnetismo, ele é puro. Se a gente pegar a constante de Fermi, ela tem dimensão também, que é a dimensão da massa do próton menos 2, ou seja, ela tem dimensão de energia menos 2. Então, há algo também que é dimensional. Então, por trás de uma constante de acoplamento, que é um objeto tão fundamental de interação, ter dimensão, significa que essa dimensão ela deve ser trazida por alguma física mais fundamental. Quando você introduz essas constantes de acoplamento, que nós vamos começar a falar sobre elas, são as constantes de acoplamento local, elas são adimensionais. Então, se você introduz constante de acoplamento sem dimensão, você imagina que você está introduzindo alguma coisa que tem uma natureza mais fundamental. E aí, claro, essas constantes de acoplamento mais fundamentais, de alguma maneira, elas vão ter que gerar massa. Claro que a massa não vai vir de algo que é adimensional, mas o próprio campo vai poder. Então, como você está falando, o Ivan está falando, mas a gente introduziu mais acoplamento, quer dizer, tirou as massas, beleza, mas eu estou introduzindo mais acoplamentos e, como ele falou, pior ainda, estou introduzindo mais um campo. Então, como ele falou, pior do que trocar 6 por meia dúzia. Estou trocando meia dúzia por 2 dúzias. Então, mas o que está por trás, filosoficamente, de uma teoria, o que pode estar melhor aqui? Eu estou introduzindo acoplamentos adimensionais e estou introduzindo um campo que vai trabalhar no sentido de gerar parâmetros de massa. Então, nesse sentido, você tem um ganho. Né? Você aumenta, de fato, mas essa é uma crítica ao modelo padrão. O modelo padrão, se a gente considerar só o setor eletrofrágil, é muito importante para quem faz física teórica ou física experimental. Se a gente considera só o setor eletrofrágil, nós temos aqui, vamos fazer a cálculo aqui, mas eu acho que são 22 parâmetros. Vamos dar uma olhadinha. Se a gente introduzir o setor eletrofrágil, nós temos 6 quartos. Quarto 1, 8, 19 ou 22, vamos dar uma olhadinha aqui, que pode ser que você às vezes talvez seja 22 ou 8. Aqui tá, acho que é mais aqui, mas eu acho que pode ser 19 ou 22, né? Juro que minha memória me traiu agora. Então a gente vai ter, vamos dizer assim, nós temos as massas dos quartos. Vamos pensar, então nós temos as massas dos quartos, são 6 quartos, quark U, quark D, quark C, quark S, quark T, quark I. Então são 6 parâmetros de massa dos quartos. Se não são parâmetros de massa, que são constantes de acoplamento de um cálculo, mas a gente tem 6 parâmetros ligados às massas dos quartos. Depois, nós temos as constantes de acoplamento de SO2 e a constante de acoplamento de 1, que a gente chamou na aula passada, eu acho, de G, G', e a anotação que eu usei nos derivados de potência, aqui, obrigado. Isso, a constante de acoplamento forte nós chamamos de GS, G e G', tá certo? Então, só do setor eletrofrágil, então nós temos duas constantes, estou contando só eletrofrágil. Nós temos a constante de acoplamento G de SO2 e a constante de acoplamento G' de 1. Depois nós temos a massa dos leptons. Nós temos o elétron, o muon e o tal. Nós temos 3 massas agora, porque os neutrinos não têm massa no modelo padrão. Então, nós temos 2 massas dos leptons. Depois, então, nós temos o Cauã, massa. Tá? Depois nós temos, nós temos 2 parâmetros no potencial de Higgs, que é o que faz o papel da massa e o que faz o papel da constante de acoplamento quântico. Então, nós temos 2. Então, isso aqui eu vou colocar aqui. Isso aqui são as massas, só para a gente não esquecer, massas dos quartos. Vou botar aqui em cima, então, as 3 massas dos leptons carregados. Temos neutrinos massivos, não. Aí temos as constantes de acoplamento de Gauge.
acoplamento. Esses dois. Depois nós temos os dois parâmetros do potencial de Higgs. O parâmetro que a gente geralmente chama de μ2, está no potencial de Higgs, e a constante de acoplamento quântico. Nós temos dois parâmetros aqui. Depois, quando a gente vai olhar que há quebra na simetria, etc., nós temos a chamada matriz de Kabilo-Kobayashi-Mascal. A matriz de Kabilo-Kobayashi-Mascal, ela tem 3 ângulos e uma face. Então nós temos aqui 3 e 6, 9, 9 e 2, 11, 11, 12, 13, 16, 17. 11. 17. Oi? As constantes de Coulomb estão contadas na massa. Ou você conta a massa ou o Coulomb, é a mesma coisa. Substituir massa e contar tudo. Então vamos dizer, são 17 parâmetros aqui. Agora, se nós introduzimos aqui a QCD, então nós temos a constante de acoplamento, os quartos, quer dizer, as massas já estão todas levadas em conta pelo setor eletrofrágil. Aqui nós temos a constante de acoplamento forte e, está um pouco a cabeça do modelo padrão, mas tem aquele termo, se você quiser acrescentar CP forte, a violação do CP forte, nós temos um parâmetro, que é o parâmetro θ, é o θ da QCD. Vamos ver que a gente acrescente esse parâmetro, θ da QCD. Então nós teríamos aqui 19 parâmetros, agora é o modelo padrão. Bom, se nós incorporarmos as massas dos neutrinos, aí nós vamos ter as constantes de Yukawa dos neutrinos, vão ser 3 constantes de Yukawa, e aí a gente vai gerar uma matriz de CKM, uma matriz de Kabilo-Kobayashi-Mascal, para o neutrino também. Então, 3 mais 3 ângulos mais uma fase. Então, 19 com 7, 26. Então, se nós introduzirmos neutrinos massivos, o modelo padrão, quer dizer, se a gente introduzir massa para os neutrinos, a gente sobe para 26 parâmetros. Mas sem neutrino massivo, vamos colocar o modelo padrão mesmo, sem neutrino massivo. São 19 parâmetros. Então já não é uma bela coisa. Então a gente não está, assim, esse aspecto filosófico, ele guia um pouco, mas a gente sabe que a gente tem que abrir mão dele. Quer dizer, uma boa teoria com 19 parâmetros, será que ela é tão boa assim? Depois, claro, se eu introduzo supersimetria, eu posso, dependendo do modelo de supersimetria, nós chegamos ao delírio de 105 parâmetros. Ou a gente pode, se a gente introduz o modelo supersimétrico, que é o minimal sugra, a gente cai de 107 para 5 parâmetros. Então você vê que tem uma bolsa de valores aí de parâmetros de acordo com o modelo. Então isso é muito dependente do modelo. Mas o modelo padrão, aqui, tem 19 parâmetros. Então, já não é uma coisa muito bonita. Foi igual. O modelo padrão não é o Higgs, emitir tudo isso. Tudo isso. É só o Higgs. O problema do modelo padrão não é só o Higgs, são 19 parâmetros também. Bom, então, só para responder a tua pergunta, que realmente a única, eu acho que a tua pergunta é muito importante, dentro desse aspecto assim, da formulação, para compreender a formulação da teoria, é que é importante de substituir massa por constante de acoplamento, é que você vai introduzir os acoplamentos de Yukawa, são adimensionais, não tem dimensão, e esse campo aqui, ele vai fazer uma, vamos dizer assim, de uma certa maneira, uma reorganização do espectro. Graças a esse campo, nós vamos compreender a origem das massas. Vou colocar dessa forma. Ele vai gerar as escalas de massa, ele vai ser fundamental, porque o modelo padrão, ele mistura 3 interações. Cada interação tem uma escala. Essa interação aqui está na escala do MEV, que é a escala nuclear. Essa interação aqui é uma escala mais intranuclear, é uma escala que ela mexe com a estrutura de quarto. Então, essa interação aqui está na escala do GeV. Mas essa interação aqui, que é a interação eletromagnética, ela está na faixa do elétron-volt. Claro que a gente pode falar de um MEV também, um MEV aqui. Quer dizer, o MEV seria a energia de criação do par elétron-fóton. Vamos dizer, sempre que o eletromagnetismo está na faixa do MEV. Um MEV eu crio um par elétron-fóton. Aqui eu estou na faixa dos 200 MeV. E aqui eu estou na faixa dos 200 MeV. Então nós temos aqui, daqui para cá, 2 ordens de grandeza
Daqui para cá nós temos 5 ordens de grandeza. De 1 MeV para 1 GeV são 3 ordens de grandeza. De 1 GeV para 200 GeV mais 2. Então daqui para cá eu tenho 5 ordens de grandeza. Daqui para cá eu tenho 2 ordens de grandeza. E daqui para cá eu tenho 3 ordens de grandeza. Então as interações têm escalas muito distintas. Como é que você vai acomodar 3 físicas tão distintas dentro de uma única formulação? É difícil. Então, quem vai fazer isso para nós, quem vai gerar essas escalas, vai ser esse campo escalar. O campo escalar que também entra como aquele campo que organiza as escalas de um modelo. Por exemplo, na época que o Salão colocou a ideia do campo escalar de 56, ele não pensou nisso. Mas com o trabalho de Nambu, 59, o trabalho que ele usa, né, aquele famoso trabalho dele, que é a teoria de supercondutividade na física de partículas, o papel do campo escalar é gerar o gap de massa, como exatamente no supercondutor. Você está no supercondutor, tem elétron e está. Então, cada elétron tem a sua trajetória, tem condutor. De repente, você cria uma nova estrutura no supercondutor, que é o par condensado. Esse par condensado tem uma energia na faixa de alguns milieletrovolts. Então, você cria uma escala, você cria uma energia de ligação. Você não tem uma nova física. Os elétrons agora caminham, vamos dizer, pareados, né, em pares condensados, e o material se torna supercondutor. Você criou um gap. Você criou uma escala onde não tinha. Quem fez isso lá? Campo escalar. Então, essa ideia foi trazida para a física de partículas. Será que o campo escalar também não pode gerar as escalas das interações fundamentais? Então, mais um, vamos dizer assim, um argumento para você trazer o campo escalar. Tá? Ele é que vai organizar as escalas. Então, uma teoria sem campo escalar, ou você declara as escalas à mão, ou você, de uma certa maneira, chega a essas escalas pelo campo escalar. Mas é claro que qual é o problema do modelo integral? É que o campo escalar, o potencial de Higgs, ele traz um parâmetro de massa do potencial, que é o famoso I2 Φ2, né? O campo do Higgs é o que seria a massa do Higgs. Então, a massa do Higgs, ela é introduzida à mão. Não tem, no modelo padrão, não tem uma justificativa para ela. O parâmetro de acoplamento é adimensional, é o acoplamento quântico, é o lambda, beleza, é adimensional. Então, eu não estou trazendo escala, porque não tem dimensão. Mas quando você faz tudo isso, você está tão feliz que todo mundo é sem massa, então o Higgs já chega com massa. Ele já chega com parâmetro de massa. Então, você está trazendo um parâmetro de massa à mão no potencial do Higgs. Esse parâmetro de massa. Então, ele que vai organizar tudo para você, mas ele não se justifica. Então, esse, vamos dizer assim, é um ponto negativo. Um ponto negativo, vou colocar assim, é um ponto difícil, sem uma justificativa. Se a gente levar uma teoria tão fundamental, deve ter uma física mais fundamental por trás desse parâmetro. Ninguém coloca um parâmetro de massa a preço de nada. Justamente a ideia era não colocar as massas desde o início e gerar as massas pela interação. Então, se a massa de todo mundo é gerada por mecanismo, por que a massa do Higgs também não é gerada por mecanismo? Por que ela já vem como bônus e ela entra e fica, e a massa do Higgs é essa massa? Essa, quer dizer, entendeu? Se eu coloco esse parâmetro no potencial de Higgs, a massa do Higgs vai sair menos 2 do que o parâmetro. Esse parâmetro é negativo, esse parâmetro aqui é positivo, e ele vai da massa do Higgs. Quer dizer, no fundo, o parâmetro de massa do potencial do Higgs já acaba sendo a própria massa do Higgs. E você não tem uma explicação para isso. Eu tenho uma opinião. Então, só estou colocando isso aí só para ponto de reflexão das pessoas. Pode falar. E como comparia essa coisa da massa do Higgs, dele da massa, com a constante, o GS de Newton? Constante da gravitação. De Newton, de Newton. Tá. Qual é a história que foi? A história que a gente entendeu, eu acho que sim, é a questão da universalidade. São momentos de universalidade, aceite ou não. Então, o Newton lá, a massa caiu na cabeça, e ele diz, bom, a massa caiu na minha cabeça, é a mesma coisa que vai estar acontecendo lá em Júpiter. Então, o fenômeno é universal da queda dos corpos. Então, ele interpretou isso e disse, bom, agora tem o GF. De Newton, isso. Então, tem um GN que dá universalidade para a maçã que um Júpiter. Bom, agora, a questão do Higgs. O Higgs,
Ele é uma teoria, ele tem um conceito que ele diz, olha, todo mundo tem massa zero e eu vou dar a minha universalidade, eu dou massa para todo mundo. Então eu vou dar massa para todo mundo. Essa é a minha universalidade. Se alguém não conseguir ganhar massa dos Higgs, tem algum planeta aí que não tem a gravitação do Newton, tipo assim, né? Daí, bom, agora então esse meu parâmetro, esse V2, é um tipo de um GE Newton que tem por aí. Entendeu? A gente não discute. Está por aí, vai em frente com isso aí. Então, quer dizer, para mim, a discussão toda, que é a discussão como se diz assim, medieval, né? É essa questão. Quais são as universalidades que você aceita? Você aceita essa universalidade, não aceita? Tem gente que discute essa universalidade do Newton, de Bohr. Você pode discutir essa universalidade do Higgs ou não. Mas eu acho que ele traz uma universalidade. Isso é um ponto que a gente tem que respeitar. Não, sem dúvida, ele traz essa universalidade. Ele gera as escalas e ele gera as massas. Ele traz uma certa universalidade. Isso sim. A questão é que ele traz essa universalidade às custas de um parâmetro que é, vamos dizer, que é aquilo que ele deveria gerar. O ideal seria que o Higgs gerasse a sua própria massa. Sim, mas agora compare com o caso do Newton. O Newton também traz a universalidade a custa de um parâmetro dimensional. Você gostaria de explicar qual a origem de Gn? Não é nessa. Você está falando da sua comparação. Não, isso naquela época não se justificava. Isso se justificou. Uma das grandes questões da supergravidade da gravitação quântica é justamente você gerar a constante de Newton. A constante de Newton, ela não nasceu, a constante de Planck não é ela deve ter alguma coisa por trás. Qual é a física que poderia? Eu já vi o papel da teoria de cordas, uma das buscas da teoria de cordas é você, a partir da constante fundamental da teoria de cordas, que é o alfa primo, né, que é aquele alfa linha, que é a tensão da corda, você gerar a constante de gravitação, gerar a constante de Newton, a partir daí, quando eu gerar a constante de Planck. Então, hoje, como a gente já está dentro de um cenário muito mais refinado, a gente quer buscar a origem para essas constantes que sempre foram tomadas como constantes universais. Mas qual é a origem delas? A constante de Fermi, por exemplo, foi resolvida. Quando se fez a teoria eletrofrágica, quem já fez o curso, ou quem vai fazer, vai ver da onde é que sai, porque a constante de Fermi está aqui. Está aqui, está no G, está no G'. Está aqui. Ela é adimensional. Mas no nosso mundo, ela aparece com dimensão de massa do próton menos 2. Ela tem uma dimensão. Da onde é que vem a dimensão dela? Então, a gente vai entender que a dimensão dela vem do Higgs, que por sua vez transmuta o bóson em bósons massivos. Então, na verdade, a massa, a constante de acoplamento de Newton, ela, no fundo, aquele denominador 1 sobre massa ao quadrado, a massa que está ali no denominador é a massa do bóson W mais W menos. Então, você descobre, vamos dizer assim, uma origem para a dimensão daquela constante de acoplamento. Então, você realizou esse programa com a constante de Newton quando você faz a teoria eletrofrágica. Mas você não realizou esse programa ainda da constante de Planck, da constante de Newton da gravitação. Então, ou seja, você poderia se contentar e dizer, beleza, o Higgs gerou uma universalidade? Gerou. A massa dele não é explicada, não, mas você fala, não, é claro que essa massa é uma constante fundamental da natureza. Aí eu me satisfaço com isso. Mas hoje a gente está querendo buscar a compreensão da física fundamental que está por trás dessas constantes. O Einstein, a massa é energia. E essa aqui é a concentração de massa. Não agora vou dar massa para aqui e para lá. Então, para um raciocínio que é menos simples, você, desde que você bota massa lá na gradiana, daí você tira o E2 lá, está ali. Então, o Einstein, ele diz, você está complicando uma coisa que bota a massa na gradiana com parâmetro, claro que vai gauge, e depois essa massa vai ser energia. É um parâmetro. Não fica você está trazendo uma coisa a mais. Agora você vai ter que resolver mais a fundo com essa coisa. Esse é o problema da organização. Então,
educação te coloca nessa rota aí que você está falando. Você vai ter que se ver mais à frente com algumas coisas. Eu não sei, você trouxe um cara como Einstein. Claro que todo mundo aceita o Higgs porque é uma coisa, você tem que aceitar diferença, opiniões, mas eu não sei se assim, seria um ponto de veia para ele, sabe? Sim. Seria um ponto de veia. Ou se não está trazendo essas coisas, trazer coisas a mais, tira uma certa simplicidade da leitura. Não, sem dúvida, tira essa simplicidade. Bom, a gente está diante de um parâmetro agora que tem, vamos dizer, uma teoria, nem teoria, de um modelo, né? Pelo menos a gente tem esse bom senso, um modelo que tem 19 parâmetros. Diante desse modelo. Então, quer dizer, é o que a gente tem. Mostrar para a gente dois gráficos de medida do Higgs, um com fóton e outro com o W. C mais, C0, o que tem? Como é que são os gráficos para o Atlas e do CMS? Porque você não tem vértice direto, né? O Higgs não se acopla com fóton, né? O Higgs pode decair, né? Quer dizer, o Higgs decai também. No CMS, quer dizer, no LHC, você tem o Higgs, né? Ele pode virtualmente decair, ele se acopla, né, com os quartos, antiquartos, e aí ele pode gerar esses quartos, antiquartos, carregados de fora de fora. Então, basicamente, você tem alguma coisa desse tipo. O acoplamento do Higgs, né? A gente tem o acoplamento quarto, né? Q barrado Q Higgs. Então, a gente tem um vértice aqui do Higgs com o quarto, e aí o quarto interage eletromagneticamente. Então, o quarto pode. E a mesma coisa vai acontecer com o Z0. O Higgs pode decair também o Z0, né? Os quartos interagem, a corrente neutra interage com o Z0. Só, claro, que vai circular aqui, né? Os acoplamentos aqui são diferentes. O acoplamento do quarto com o fóton é o acoplamento eletromagnético. Já o acoplamento do quarto com o Higgs é o acoplamento digital. Mas é basicamente isso. Agora, quando eu pergunto o seguinte, esses dois gráficos teriam a trilevel? A trilevel não tem. Nenhum dos dois? Não tem. É um processo quântico, é um processo virtual. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que... Por que não tem esse gráfico da trilevel? É simples, ó. O Z0 tem massa. Então ele não pode colar direto com isso. O fóton, quer dizer, o Z0 tem massa, né? Desculpa, o Z0, o Higgs, mas o Z0, o Higgs é neutro. Quer dizer, o Z0 não cola diretamente com o Higgs, né? Não tem, desculpa, é o quarto, o elétron, o fóton. O fóton é que é nele, que não tem massa. Então o fóton não cola diretamente com o Higgs. Você desculpa aqui no modelo padrão, você poderia ter um acoplamento assim, você poderia ter o Higgs, né? Basicamente você tem um acoplamento, vamos dizer assim, do campo de gauge, basicamente, a gente já viu isso, pela derivada covariante do escalar, da aula passada, só para botar aqui para ficar bem claro para você. Quando a gente escreveu, eu acho que a gente chegou a escrever a derivada covariante do Higgs, isso. Quando a gente escreveu a derivada covariante do Higgs, olha os termos que eu vou botar aqui. Campo escalar. O campo escalar é um dublê. Na aula passada a gente chegou, viu as características desse Higgs aí e colocou essa derivada covariante para ele. Então, tem interação fraca SO2, vai interagir com os DNA. Tá? E depois ele tem carga Y dele é 1. Então, vezes a carga 1. Atuando em φ. Então, essa era a derivada covariante. Essa era a derivada covariante do Higgs que a gente viu na aula passada. Então, essa carga aqui é mais uma, eu posso esquecer. Então, quando a gente pega o termo do Lagrangiano do Higgs, que é esse termo aqui, esse cara aqui, nós vamos ter um termo desse tipo, né? Vai ter, por exemplo, esse termo vai vir ele com ele mesmo, então nós vamos ter um termo que vai ter do tipo φ, sigma A sobre 2, DNA, e o termo que vem do lado de cá. B, mi B, sigma D sobre 2, φ. Então nós temos um acoplamento do Higgs com diretamente, a gente tem alguma coisa que tem Higgs, e aí o D, um outro D, esse tipo de verso que a gente falou na aula passada. E depois a gente pode ter a mesma coisa com o Y, ter esse termo de φ, Y, φ.
Então, nós vamos ter um tempo semelhante para o Y. Vamos dizer que o Y a gente represente dessa forma. Então, esse aqui é o bóson Y, 2 Higgs interagindo com 2 Ds e 2 Higgs interagindo com 2 Higgs. Então, o acoplamento do Higgs com o Z0 vem daqui. Tudo que tem massa ganha pelo Higgs, então se acopla diretamente com o Higgs. Então, o Z0 ele tem um acoplamento direto com o Higgs. O fóton não tem massa. Então, o fóton ele não tem nenhum vértice que ligue diretamente fóton com o Higgs. Mas o fóton se liga ao Higgs, é a interação do Higgs que cai em 2 fótons, o processo virtual. Não precisa desse núcleo aqui. É um pouco essa diferença. Agora, o problema é de detectar, né? Quer dizer, o que a gente vê, na verdade, você não vê o Higgs, você vê os 2 fótons. E aí, a partir desses 2 fótons, com a geometria, né, desse evento que você tem nos 2 fótons, você reconstrói o que está lá atrás. Era uma ressonância com alguns 125 metros de evo de massa. Então, essa é um pouco a discussão. A gente coloca o Higgs tem a certa. Não estou tirando um mérito dele, eu estou apenas dizendo, é preciso colocar o Higgs, sim, para poder gerar escala. Se a gente quiser gerar escala, eu preciso de um escalar. Então, o campo escalar, ele é bom para gerar escala. Sobretudo quando você fala de unificação. Você precisa unificar fenômenos diferentes numa mesma formulação. Então, as 3 interações são muito diferentes, mas elas estão descritas no mesmo formalismo, graças ao Higgs. Se não fosse o Higgs, a gente não conseguiria colocar as 3 no mesmo newtoniano, no mesmo lagrangiano. Unificar é isso, né? Dizer que as 3 interações são iguais. As 3 interações, elas estão descritas no mesmo formalismo. Depois, argumentos de quantização, de renormalização, de grupo de renormalização mostram que essas constantes de acoplamento vão lentamente, muito lentamente, porque aí é uma escala logarítmica, muito lá em cima, elas vão convergir na mesma constante de acoplamento. Mas isso é uma consequência. Não estou querendo unificar dizendo que as 3 interações são as mesmas. A gente mostra que as 3 interações podem ser colocadas juntas, porque o Higgs permite a diferenciação de escala. Depois, efeitos quânticos, se eu for olhar, né, o aspecto da renormalizabilidade das 3 interações em uma única teoria, a gente vê que a evolução das constantes, isso a gente vai ver no curso semestre que vem, né, na eletrodinâmica além do modelo padrão. A evolução das constantes de acoplamento com a energia vai fazer com que essas 3 constantes de acoplamento comecem a convergir para uma só. Vai acontecer numa escala de energia muito alta, porque todo o processo é logarítmico. Então a coisa vai, para elas se encontrar, elas vão se encontrar muito devagarinho. Mas vai acontecer que lá em 10 a 16 EVAs, essas constantes de acoplamento começam a convergir para uma só. Aí a gente diz, isso aí é uma outra etapa da unificação. Só se tiver supersimetria. 10 a 16 é com supersimetria. 10 a 15 é sem supersimetria. Mas 10 a 16 é com supersimetria. Isso. Sem supersimetria. Só que se é grande unificação sem SUSI, é 10 a 15 já. E assim mesmo, as 3 constantes de acoplamento, elas têm uma região de interseção que é muito vasta. Elas não convergem exatamente no mesmo ponto. A supersimetria aproxima realmente as 3 curvas de um único ponto. Senão a coisa fica, se a gente ampliar, a coisa fica mais ou menos assim. Eu tenho uma região em que as 3 convergem, mas elas não se cruzam exatamente. Ao passo que com a supersimetria, a tendência é as 3 curvas convergirem no mesmo ponto. Olha, que você tem então, né? Não, que é 10 a 16 teres. 10 a 13 teres. 10 a 13 teres. 10 a 13 teres. 13 teres. Não, 10 a 14, né? 10, não, 14 teres. 14, vamos dizer, 10 teres. Isso aqui é 10 a 16 teres. 10 a 16 teres são 10 a 13 teres. Então, 10 a 13, aqui você está falando 10. O LHC está aqui. Tem 10. Ah, 10 a 13. 10 a 13. 10. 12 ordens de grandeza. Ele bota um pouco fácil. Isso, né? Isso, é isso. 10 a 12 ordens de grandeza. Então, oi, fala. A minha pergunta... Não, só para acabar com a discussão da unificação. Então, a unificação,
ela é a unificação no sentido de todas as interações convergirem para uma só, é uma etapa posterior. Aí já é uma etapa em que você entra com argumentos de grupo de renormalização. Mas assim, você já unifica antes, você já unifica porque você diz que você consegue, em uma formulação única, colocar as três interações no único lagrangiano, uma ação completa para todas as interações. Isso já é unificação. Pode falar. A minha pergunta é a seguinte, dentro daquela discussão, é se o Gibbs poderia ser entendido como nova ciência. Sim. Repetindo, Galileu emite só, Dirac é equação, e nova ciência é conceito. Então, você está vendo lá um conceito, aritmética, etc. Então, certo, Higgs é uma coisa, digamos, que a gente pediu para ele, o que faz esse negócio existir aí é o conceito. Ô, Guilherme, você vai voltar? Sabe por quê? Porque eu vou pedir a opinião de todo mundo. Pergunta do Dória, todo mundo vai ter que responder. Depois quem vai ter sou eu que vou responder. Não pode falar. Sai da pergunta. Eu só quero deixar claro, se a gente fizer a história da física, vamos tentar uma maneira de ver a história da física. Então, o Galileu, em 1600, escreveu um livro famoso, chamava Dois Diálogos, né? Que uniu física com matemática. Dois sistemas do mundo. Dois sistemas do mundo, é. Dois sistemas? Não. Foi um outro depois. Foi quando ele morreu, foi até para morrer. Foi o mais importante dele. É dois princípios. Ele escreveu dois sistemas do mundo antes. Ah, é, né? Ele escreveu uma. Bom, complicado. Mas daí a gente vê a evolução da física. Então, o Galileu, a física era uma coisa experimental, para fazer medir. Então, depois ele seria um homem literal, uma natureza literal. Depois, eu acho que desde Newton até Dirac, a gente pode dizer, começou a analiticidade, o governo das equações. Então, o Newton faz a equação universal e a pessoa descobre o planeta Urano, né? Tudo foi à vista dele, galileanamente. Ah, é, né? E Urano já foi por predizendo que havia a oscilação do ar. Então descobriram, daí o Dirac, e ele tinha a equação dele pronta lá, no espinho, e descobre a antimatéria, pela equação. Já o Einstein, ele diz, não, porra, o espaço é curvo, ele fez um conceito. Daí ele foi lá e viu o que ele é. Então, será que daí não começa a descobrir que ele está querendo dizer assim, uma outra maneira de fazer ciência é partindo do conceito. Você parte do conceito, você parte de supersimetria, você parte de supergravidade, você parte de superforma. Você admitiu aquele conceito. Ferros e bolas andando juntos. Gostou, mas isso é o meu conceito. Eu vou daí, faço equações, faço experimentos. Então, será que a física poderia ser classificada em medição como origem? Experimento, né? E equação de conceito. Fazemos essas três divisões. Daí nós estamos aqui na frente do rio. Estamos fizemos nossa linha, olhando o gráfico do rio que interagido com o foco. Então aquele foco, aquele leva não existe. Mas tem uma lagrangiana toda legal, etc. O conceito está ali. E ele vem falar com o rio da massa, quando chega lá, não fica lá. E o conceito de Higgs, que é espontâneo. Então tem um conceito que está fazendo a fala dele. Não é a medição e não é a equação. Daí tem uma discussão, né? Quer dizer, se o Higgs é uma partícula que você está vendo, você tem um conceito na cabeça, ou você está vendo ela, aquele Galileu viu a lua de Júpiter, né? Tinha uma luneta. Então, que é fundamento do meu término do dia. Será que a gente está saindo de uma física, já não pode ser mais literal? Tem o cara que lê a Bíblia literalmente, e o cara que será que a gente hoje em dia está saindo? Então, a sua pergunta é o Higgs, se o Higgs ele é uma nova ciência, eu chamaria nova ciência no sentido de que ele é um conceito. Ele é baseado no conceito. Tipo como você falou, você da equação de Dirac, você leu a existência da antimatéria. Então você fala, o Higgs ele entra nesse mesmo, vamos dizer, você quebra espontânea da simetria, você deu dessa mesma atmosfera. Você prevê o Você fez um cosmos. Sim. O cosmos, os conceitos fazem um cosmos. O Einstein
Einstein falou que é espaço-curvo. Então, hoje em dia, naquele cosmos dele, ele viu que ele é, e daí que ele tem cosmos do espaço-curvo. Então, você está falando muito mais na palavra cosmos do que na palavra natureza de Galileu, assim, objeto literal que está vendo isso. O que você acha, Gilmar? Você gosta de uma filosofia, então você passa uns e-mails aí. É um fórum, né? Não é uma aula, é um clube. Pode falar aí. Não, só assim, primeiro, eu acho que aquela história, mesmo ali do e-mail, eu concordo que você tem a questão da medição, da equação e do conceito. Por conceito, não chamaria nova ciência, chamaria até velha ciência. E com relação a, você chegou a citar aí que a época de Newton tinha que medir. Você tinha que medir. Hoje também. O problema é que a gente não consegue. Então, assim, hoje também tem que medir. Porque o que a gente faz as contas, tá bonito, tá estético, tá lindo, maravilhoso. Você não mede. Se você não mede, você não comprova. Por mais que pareça igual o modelo padrão, mas tem uma parte muito bacana feita, o LHC vai varrer com tudo, para ver se está batendo. Então, até um experimento que vá todo ele, para ter certeza, o mais estético que seja, pode estar errado. Sei lá, quando você fala do Dirac, da equação... Mas você pergunta clara, se o LHC é um tipo de luneta de Galileu, que vai varrendo, como você estava vendo, ou o LHC é um experimento virtual. Você vai ler a Lagrangiana do Rio. Essa é uma diferença muito grande. A luneta de Galileu também, se parar para pensar se for nessa veia, ela também é virtual. O que você está vendo? Quando você aponta a luneta para o céu e vê aqueles pontinhos lá, o que você está vendo? Entendeu? Né? Não. Como é que ele se tornou Copérnico? Como é que a luz viajou até ele? Não, mas como é que ele se tornou Copérnico? Copérnico começou a ver que as coisas giraram em torno de coisas. Ele viu a lua girando. Daí ele disse, o Copérnico estava certo. Aí que ele abraçou as pedras. Mas o Copérnico era mecanicista, né? Só lendo, ele não fez nenhuma equação. Quando você pega Copérnico, ele era meio mecanicista. Ptolomeu, para poder ajustar o movimento, ele fez aqueles epiciclos. Copérnico viu que é muito mais simples se colocar o Sol no meio. Foi por simplicidade. Copérnico queria economizar. É um conceito. Para que eu vou ter esse monte de epiciclos, eu posso fazer o Sol no meio e fazer rodar. O Copérnico não queria botar Sol no centro do universo. Ele não queria... não era um conceito. Copérnico ele queria simplificar a coisa. Simplificou. Aí quem tinha o conceito, que achava que a Terra tinha que ser do universo, que foi atrás da cabeça do Copérnico. Então assim, o Copérnico não foi conceito. Nem sei o que o Copérnico foi, na verdade. O Copérnico foi artesão. Ele pegou o que tinha ali e foi manobrando aquele negócio. Coisa que a gente faz muito também hoje. Aquela coisa, você tem tanta coisa, você vai ajustando. Ajusta parafuso aqui, parafuso ali, parafuso lá e vê que bicho que dá. Eventualmente, não é sorte. Não estou falando que é sorte. Em alguns momentos você depara com uma coisa, opa, o que eu achei aqui agora? Um negócio interessante aqui. Vamos sentar e vamos olhar. Mas a pergunta do Dolly então é se o Higgs é um conceito, esse exemplo? O Higgs é uma nova ciência, uma nova fase. O Higgs ou supersimetria, eu estou falando já Higgs que é mais baixo, vamos dizer assim. Porque a pergunta que a gente tem é o seguinte: você pensa que o LHC vai fazer varredura lá na Terra, vai medindo tudo, e daí ele vai encontrar, que nem o Galileu fez a varredura lá de Júpiter. Ou se atualmente você trabalha com conceitos. Eu estou com esse conceito, quero só Lagrangiana e vou descer para o LHC. E daí vou fazer lá meu jogo por ali. Então, quer dizer, o LHC seria um experimento virtual nessa definição de nova ciência. Quer dizer, a nova ciência é aquela que parte do conceito. Então, quer dizer, será que hoje em dia é possível fazer ciência, dada a pluralidade de coisas, sem você estar partindo do conceito? Você mandou um e-mail. Ver a própria matéria condensada. Holografia. O Ivan, uma vez comentou,
Se eu tivesse holografia, você poderia ver as transições que você está querendo ver de metal isolante, ou isolante novos materiais, isolante topológico. Você está vendo aquilo sobre a luz de uma nova ciência, isso que eu chamaria de nova ciência. Quando você vê a luz sobre a luz do conceito. Você vai à busca de alguma coisa em que o conceito já te apontou. Você primeiro determinou o teu conceito, o conceito eu chamaria de cosmos. Cada conceito é um cosmos, o espaço é curvo. Então agora, a partir desse cosmos, não tem que buscar contas, é evidente. Mas se eu não tivesse isso, eu não teria que eu periéria do Mercúrio. E daí a pergunta se é isso, eu falo. O que você acha, João? Obrigado, Jesus. Só um comentário. Comenta aí, fecha. Porque assim, na minha cabeça ainda é um pouco nebuloso essa diferença que o Dória faz, pelo seguinte, uma vez o Ivan comentou, nós estamos num seminário, acho que foi acho que era a Patrícia, o nome dela? Moça de na Beatriz. Beatriz, isso. A Beatriz, com relação a conceitos fundamentais. Quando você olha para Galileu e fala que o que ele viu mesmo, é porque o conceito de enxergar é tão fundamental para a gente hoje que você toma até como banal. Não, ele viu porque ele viu. Mas você tinha ali, eu lembro quando eu era mais jovem que eu via assim, um telescópio, vou ver lá os anéis de Saturno. Parecia figurinha para mim. Você olhava, você fica assim, isso está lá mesmo? Porque assim, é tão bonitinho que você fica, isso está lá mesmo? Tudo bem, ele está. Mas às vezes você não acredita muito bem que ele está. Parece que está pregando uma peça, aquele telescópio aí na sua frente. Então eu acho que o problema é que está num momento que a gente tem tanta física feita, tanto princípio fundamental que se somou à questão do luz se propagando, que a gente acaba não acreditando que o que a gente está medindo está ali de verdade. Que pode ser uma peça pregada. Tudo bem, pode ser. Mas eu acho que também tem que ter um pouquinho de entre aspas, fé na coisa. O que acontece? Acreditar no modelo. Porque hoje a gente está de fato num momento que tem muita física feita. Então, nada vai ser, é a minha opinião, é que tudo vai ser complexo bastante para sempre duvidar. Acho que de agora para frente nunca vai ter. Eu acho que nunca vai haver um momento. Depois do Ivan, nunca vai ter um momento que você vai falar assim, não, agora com certeza. Certeza eu acho que nunca mais. Fala aí, Ivan. Bom, primeiro, por que a gente confia nos resultados da universidade? Como é que a gente consegue pegar aquele monte de dados e dizer, consegue interpretar aquilo dali como sendo, digamos, o que? Ver lá, montar os dados, ver a correlação de estatísticas e ver que tem uma correlação que você não consegue dizer que é coincidência. Bom, na minha visão, na verdade, isso tem a ver com porque o funcionamento do LHC, todo o equipamento do LHC, tudo que foi feito, ele não está interligado por si mesmo. Se a gente pegasse, a gente tivesse, não tivesse isso, a gente surgisse um LHC do nada, a gente, um manual de instrução de como fazer funcionar, a gente não saberia interpretar as coisas, a gente não saberia como determinar que a gente pode acreditar naquilo, porque a gente não tem as conexões que existe no funcionamento do LHC e na interpretação dos resultados do LHC, com o funcionamento de uma miríade de outros equipamentos e a interpretação de uma miríade de outros fenômenos, digamos, da mesma forma, os mesmos conceitos, as mesmas formas que a gente entende o funcionamento, interpreta os resultados do LHC, não está ligado somente ao que acontece no LHC, está ligado ao que acontece em qualquer outro laboratório no mundo que tem um experimento de Mas você está dizendo, só para ver se eu estou conseguindo, então você está dizendo que, na verdade, nada na vida é independente do modelo. Você precisa sempre de um modelo para poder você fazer as coisas. Né? Sim, mas a questão é que o modelo que chegou no LHC não foi um modelo que foi concebido de uma vez assim dessa base. Foi um modelo que já foi construído. Que foram sendo construídos, E já existe um monte de outros fenômenos que são explicados por esse modelo. Eu estou entendendo o que você está falando, estou entendendo nessa direção mesmo. Que para aquilo estar errado, a gente não está errado só em relação ao LHC, está errado em relação a tudo. Só está
também esse modelo. Deixa eu acabar, só para poder. tem negócio que é complicado você bater, digamos, um conceito e digamos, tem que ter experiência no sentido, tem uma frase do filósofo Francis Bacon, a natureza é mais sutil que os argumentos. Essa de Bacon eu não conhecia não, a natureza é mais sutil que os argumentos de previsão. Tá ótimo. Escrever aqui lá. Francis Bacon. Beleza. Mais sutil que os argumentos. Se você for ver essa física feita por argumentos, na verdade é aristotélica, desde que Aristóteles fazia. Por isso que durou tanto tempo. Que só que justamente foi o Galileu que quebrou isso e começou a pensar em termos de que é possível obter conhecimento sobre a natureza, não apenas argumentando sobre como é que funciona os ideais, como é que a natureza deveria funcionar, mas com ponto numa situação de que tentar testar aquilo e colocar a prova. Então, só para ver se eu estou te compreendendo, então você está dizendo o seguinte, quer dizer, o conhecimento é cumulativo. Então, se eu cheguei ao LHC, se hoje eu tenho, como você falou, um manual de instruções, eu vou conseguir construir o LHC e operar o LHC, eu não estou testando só essa física, estou testando toda a física que me levou ao LHC. Então, deixa eu agora falar agora. Eu acho que usando o seguinte, o LHC, as correntes neutras, a massa dos dados, dos anos 80, foram feitas sem precisar do Higgs. O Higgs traz um conceito que se chama quebra espontânea de simetria. Então, nessa física de 900, que é baseada em você encontrou um conceito que é quebra espontânea de simetria e a partir daí que ocorreu as coisas. Então, o Higgs aparece nesse livro agora a partir desse conceito. Mas você pode ter outros modelos que podem justificar a massa dos dados, sem precisar necessariamente do modelo padrão. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente chama modelo padrão, melhor falar claramente, é quebra espontânea de simetria. Eu estou com esse conceito, escreveu todo. O φ lá da massa para todo mundo. Encontrou-se em física, escrevi falando de 56, depois se encontrou um conceito realmente que se chama quebra espontânea de simetria, e a partir daí que estamos nessa nossa conversa. Então, agora, essas coisas todas bem, uma coisa que é muito importante para o seguinte, nos anos do século XVI, XVII, o empirismo era muito forte. Então, hoje em dia, na minha opinião, eu acho que a gente, por certo sentido, está voltando a Aristóteles. Então, Aristóteles era o argumento, a lógica, eu não pode essa merda, tem que botar experimento, tem que botar na necessidade. Mas agora nós estamos voltando na física. Certo? É a pergunta. Certo? Nós não estamos voltando de novo no novo Aristóteles, só com experimento, com equação. Nós voltando de novo a priorizar o sentido do conceito. Então, a isso eu chamaria de nova ciência. E é isso que eu estou pensando. A nova ciência não está começando agora, não. Já começou com a quebra espontânea. E a supersimetria é um lugar esplêndido para esse tipo de questão. A questão é para que ponto esse argumento, por que a gente gosta tanto de especialmente do número de parâmetros, isso tudo, por que a gente não gosta de que os parâmetros se proliferem e sejam tão grandes os números de parâmetros? Isso é difícil de dizer que isso que a natureza tem que ser simples, ou isso é uma questão, uma visão humana nossa de que as coisas têm que ser simples, as coisas têm que ser esteticamente bem estruturadas. Nosso guia em busca de unificação e tudo mais é muito mais estético do que algo que a gente consiga realmente saber sobre a natureza. A gente não tem acesso sobre a simplicidade da natureza ou não. A gente supõe que a natureza possa ser simples. E a partir dessa suposição a gente faz física com leis fundamentais. Porque assim que a história, quando a gente estudava o primeiro período, tudo era sem
simétrico, tudo era no vácuo, era simétrico, bonitinho, por quê? Porque ele faz quanto trabalha. Então você pode ter uma baita teoria hoje que responda a um estudo super simétrica, uma matemática que a gente não domina e nem vai conseguir dominar, e a gente só tenta levar pelo caminho estético, porque a gente consegue trabalhar nele, no outro não dá. Sim, uma antissimetria leve, você consegue contornar. Agora, aquela, se fosse tudo não linear, tudo. Tem que ser estudado. E o computador consegue fazer as contas. É isso o que acontece. A gente usa bastante esse tipo de guia estético que a gente trabalha, mas a gente não tem nenhuma base segura para a gente confiar muito nesse guia estético sem ter, por outro lado, a experimentação. A experimentação eu considero fundamental justamente por causa dessa frase, porque a gente não tem nenhum acesso a priori de como que a natureza funciona. A natureza não impregnou em nosso cérebro nenhum conhecimento a priori sobre ela. Então, a gente não pode supor que a gente possa ter um acesso a esse tipo de conhecimento. Então, a experimentação vai te dando a certeza de que a segurança, né? Uma segurança de que a gente possa, pelo menos, a gente não está cometendo grandes erros. Porque o que a gente possa saber sobre a natureza tem que funcionar nela. Se a gente tem algum conhecimento da natureza, tem que funcionar, ela tem que corresponder. Então, você nunca inventaria supersimetria. Nunca. Porque o cara que inventou supersimetria disse: eu quero um conceito, vou desenvolver esse conceito. Bolas de ferro estão juntos. Esse é o meu conceito. Sabe quando você casa com uma mulher, eu casei com essa mulher. Eu tenho que abraçar o conceito. Se tem 105 parâmetros, azar, você vai se virar na mulher, que agora está com celulite, etc. Você vai querer ser legal. Mas tem que ser modelo de celulite. Entende assim? Mas você vai ter. Então, quer dizer, eu estou querendo. Estou discutindo, né? Essa turma que só tem homem, a conversa está ficando muito machista. Cuidado. Eu acho que. Olha o gênero. Os desenvolvimentos, pega essa performance. Os caras baixaram um conceito, objeto estendido. Conceito, aí tem que ter 11 dimensões, mas tem 11 dimensões. Esse é o meu conceito. Não, mas eu acho que o Ivan está falando, eu estou meio de mediador. Eu entendi o seguinte: o Ivan está dizendo que não, você poderia inventar a supersimetria, mas que você precisa da experimentação para saber se esse conceito, essa direção está legal, porque você diz, você não consegue ter acesso a todos os códigos da natureza. Então, você mas isso eu chamaria de óbvio. Você não pode negar o passado. Eu só estou pensando o seguinte: você começou com Aristóteles, o Galileu disse: pô, não dá para fazer ciência experimentação. Mas ele botou experimentação. Então, física é uma ciência experimental. Isso é inegável. O Newton tem que botar a equação. É inegável ter que botar a equação. Só que agora nós estamos talvez voltando como é, você precisa do conceito de novo. E parte do conceito, mas o conceito tem que estar em cima da equação, em cima de experimento, em cima de palavras. Quer dizer, mas é um Aristóteles, voltou a Aristóteles de maneira mais recheada. Entendeu? Quer dizer, mas a pergunta é o seguinte: você poderá fazer física sem conceito? Você fala dessa holografia. Você poderia ver essa experimentação. A holografia é um conceito aí, não é muito mais maluco do que ele conceito. Assim, você poderia fazer. Então o pessoal conseguiu lá ver o metal admitindo aquele conceito. Então, isso que a gente tem palavras mais assim, românticas, chamar de buracos de toca de coelho, física velhice. Você precisa entrar numa toca de coelho qualquer, certo? Para perceber como é que o natural se comporta. Você só falar assim, não adianta. O natural, para você chegar ao natural, você precisa de um conceito. Então, será que esse é o momento que nós estamos chegando? E, na verdade, todos os naturais que nós estamos vendo aqui, certo? Seja dos metais, etc., do Higgs, você não teve que se firmar num conceito. Entendeu? Então, essa é a discussão. Então, por isso que, digamos, eu defendo a tese que
que nós estamos vivendo uma época diferente, um dia que foi, o Sidney Newton, um dia que aconteceu uma época do Young Mills em frente, você começa a ter que a simetria. Simetria é um conceito para seguir. E depois tem aquele conceito de tira-interação, auto-interação, etc. Uma coisa. Agora, sem o conceito, não sei o que fazer. Não, a interligação entre os fenômenos é claro que é algo feito por nós. Né? A gente não tem. Os fenômenos não falam por si mesmos, os experimentos não falam por si mesmos. Ele não nos diz qual é as relações causais que estão por trás de tudo que está acontecendo ali, por trás daquele fenômeno. Então a gente, na verdade, não tem nenhum acesso direto às relações causais, a gente só vê correlações. A gente só consegue enxergar que duas coisas acontecem sempre em conjunção uma coisa com a outra. Né? Lembrando de Rome, David Rome, falou disso, que você não tem acesso ao fundamento da como é que a natureza funciona, realmente se existe essa relação causal. Você tem acesso às correlações. As coisas acontecem em conjunção umas com as outras. Então o que você tem? O que é o teu modelo? O modelo é uma suposição sobre como é que a coisa funciona em termos fundamentais. Quais são as relações de chamar causa e efeito, talvez seja a melhor palavra para isso. Como é que a natureza funciona. Então, eu acho que, desculpa, a gente não pode ser enrolado. Eu acho que tem uma coisa muito clara, é o natural. Você quer ver natural. Você quer ver coisa. O Galileu. Não tem, tudo que você tem acesso é como as coisas são feitas na sua cabeça. Não, mas você quer ver o natural. Hoje você sabe de Galileu, as supergaláxias que tem, o pessoal começou a ver mais natural. Essa foi uma maneira. Eu pergunto para você, aquela atividade descrita, ela é galileana, ela é diraciana ou é nova ciência? A relatividade é galileana. O cara pegou um experimento, lá o Michelson, Variedade da Luz, e daí o cara viajou. Ele conseguiu pegar uma toca de coelho mensurável. Entendeu? A mecânica quântica, qual foi a toca de coelho? Onda partícula, mensurável. A equação de Dirac, qual foi a toca de coelho? Spin, mensurável. Até aí, você entrava em toca de coelho, a partir de uma coisa mensurável, você entrava numa viagem. Só que hoje em dia, essas tocas de coelho, assim, você tem que fazer uma viagem realmente para um conceito. E daí naquele conceito você viaja no conceito. E daí você vai ver se encontra daí natural. Entendeu? A vontade toda de todo mundo é encontrar novos naturais. Essa é a vontade. Agora, o Galileu tem uma facilidade, ele pode não entra tudo natural. Hoje em dia, será que isso é possível? Agora, ver a PCB, por exemplo, né? Pelo Deep Elastic Scatter, vamos dizer, foi uma luneta. Você estava no laboratório, lá no SLAC, aí você viu o scale, você viu as seções de choque, viu que tinha um comportamento, um padrão que era diferente, né? Por que tem essa invariância de escala? E aí, com isso, você começou a perceber que tinha liberdade assintótica. Então, vamos dizer assim, a liberdade assintótica, já tinha as teorias de Young Mills, ele falou um pouco, você fazer correlações. Você tinha teoria de Young Mills, mas você não sabia muito bem o que fazer com ela. Aí apareceu o Deep Elastic. Aí nessa época, inclusive, as teorias de campo estavam fora de moda. As teorias de campo, nesse período, justamente entre 60 e 68, elas estavam minimizadas na barra de ferramenta ali, só quem era a Salam, a Intel, o pessoal que tinha acesso, que acreditava, né, que ela caiu no discreto. Aí veio o Deep Elastic Scatter, que foi uma luneta, que é laboratório, espalhamento, né, de neutrinos e elétrons, né, altamente complexo, feito por targets, por alvos de próton, de nêutron. E aí você viu que você descobriu novos fenômenos, viu que tinha uma coisa que mostrava que o próton e o nêutron não são elementares, são compostos, e que esses objetos que compunham o próton e o nêutron eram praticamente objetos livres.
Aí você fala, bom, e agora, cara? O que eu faço para explicar isso? Aí você tentou tudo que na época estava na moda, não conseguiu, voltou para a teoria de campo, e a teoria de campo, como ele explicou. Então, o que ele fala de conexão. Existe uma coisa aqui, existe a luneta aqui, essa luneta aqui, como você fala, que é o Deep Neural Scattering, ele reabilitou essa teoria aqui, que é a Ariane Mills, que é um conceito, a simetria, e aí você formou o QCD. Então, eu acho que as correlações, eu acho que essa palavra que você usou, a palavra essa palavra é importante, sabe? Eu acho que correlação, você tem que ter, às vezes, tem coisa que vem a felicidade, né? O cara fez onda da partícula lá, viu? Daí ele começa a estender o universo, mas ele já tem uma coisa extremamente garantida, ele está com o dinheiro no banco. Então daí ele começa a viajar. Agora o problema é quando você não tem o dinheiro no banco. Entendeu? E a pergunta é a seguinte, o LHC, ele vai permitir você ver naturais facilmente, ou ele vai precisar de você de interpretações, as medições que ele faz. Então eu acho que você aí é um pensamento meu, está se tornando cada vez mais delicado na ciência. Você vê assim, descobriu o spin, o outro descobriu o spin, uma coisa assim. Eu acho que não está. Não, é mais difícil. Você pegou uma coisa assim, digo, então eu estou com dinheiro no banco, agora eu vou fazer correlação. Tudo bem, entendeu assim? Então o Deep Neural, você levantou bem. O Deep Neural permite você fazer correlação. Você pegou dinheiro no banco, da tentativa, entendeu? Agora eu quero entender isso. Você pega a matéria escura. A matéria escura, você o telescópio lá, na luneta, viu a matéria escura. Agora a interpretação, a gente está fazendo correlações, buscando as interpretações para fazer correlações com a matéria escura. Entendeu assim? Então, mas é um caso, eu acho que não é um caso aqui do alegação, que a luneta viu a matéria escura. Ela viu a curva de velocidades. Aí você vai interpretar isso, quer dizer, uma correlação você vai fazer com a matéria escura. Pode não ser. Qualquer coisa que escapa. Matéria escura é um conceito violento. Então, matéria escura é um conceito violento. Que a matéria Isso é escura um conceito. Eles não viram matéria escura, eles viram uma falha. A velocidade. Mas sim, eles viram, daí eu acho que eles viram uma coisa, tipo, você viu onda partícula. Aí você vai buscar correlação, vai fazer tua viagem. Você encontrou uma toca de coelho, assim, mais realística. A quebra espontânea. Mas isso aí eu não veria tanto como uma toca de coelho. Eu acho que teria mais como uma luneta também, essa discussão da matéria escura. O que você está vendo? A distribuição de velocidades, né, das galáxias. Então aí você está com um problema que é tipo de Scattering. Você está vendo um fenômeno. Você pode entrar lá dentro e tentar entender o que ele chama de correlações. Quais são as possibilidades que estão por trás desse fenômeno? Mas eu posso entrar claramente naquele fenômeno, não entrar. A pergunta é a seguinte, por exemplo, eu chego no LHC, eu fiz um bolão, que é os dados experimentais. Como é que eu vou interpretar esse bolão se eu não tenho um modelo? Um predestino. Eu acho que é isso. Não, você tem um modelo que te guia. Na matéria escura, você já viu que tem problema. Assim, e você vai agora tentar resolver ou não. Pedro, você tem alguma coisa a dizer aí? Sobre... Bom, como a discussão então, agora no você interpretar os dados, eu não entendo muito como isso é feito, mas o pessoal lá tem uma série de técnicas, estatística, programas feitos para isso, que também já foram construídos com base em conhecimento em outros experimentos mais simples, que no LHC no passado. Sabe, você colidia um acelerador linear ali, você omitia um conjunto de dados mais simples, escrever coisa mais baixa de energia, você ia lá, fazia tinha um conjunto de dados assim, que você olhava para eles e ficava assustado. Mas aí você criava programa, fazia toda uma análise estatística, você, ele, o Schalke, o Lael, todo mundo, e você comparava, né? Você eliminava o que eles chamam de ruído, etc., com métodos assim, bem, que você sabe que funcionam, né? Estão bem baseados em estatística, assim, no fundo. E aí você faz toda essa limpeza, e aí você vai obter uma coisa assim, mais enxuta. Aí você olha, eu tenho um problema aqui, uma coisa aqui, isso aqui eu esperava, já sabia. Aí eu estou vendo uma coisa aqui, essa aqui é nova, mas eu esperava, já tinha um modelo que predizia isso.
Essa aqui é uma outra coisa nova, mas, sei lá, ninguém jamais predisse isso. Então, eu acho que tem de tudo aí. Eu acho que o que aconteceu no Higgs, no LHC, foi uma coisa parecida. Então, Pedro está dizendo uma coisa que eu não disse para o Dória ainda, porque eu falei, se o Dória souber disso, não vai ter aula. Mas, já que a gente já não está tendo aula mesmo, está tendo uma discussão, né? Eu vou colocar. Essa semana, aí Dória, essa é uma coisa interessante. Essa semana saiu um resultado que o Herald de Londres publicou, um espaço grande. Dados do LHC estão apontando para a existência de uma partícula na faixa, até agora completamente fora de qualquer 2 TeV. Com 3,4 sigma de confiança. Porque não é tão pouco. 5 sigmas é uma descoberta. 3,4 já é uma descoberta. Então, chama-se de evidência. Oi? Eles chamam de evidência, não é uma descoberta. É uma evidência, não é uma descoberta. 5 seria uma descoberta. Né? Então, está saindo daí uma coisa que, agora, o que é isso? Quais são as correlações que a gente pode fazer? Quer dizer, parece que a massa está na faixa de 2 TeV. A massa mais alta que a gente conhece hoje, vamos dizer, a massa de tópico, que é 174 GeV, ou a massa de partícula realmente visível é o Higgs, vamos dizer, 125,6, mas se a gente pensar no tópico, 174. Acima disso, nenhuma massa foi detectada. E agora, de repente, tem um salto para 2 TeV, com um certo grau de confiabilidade. Não se sabe ainda, o próprio OCN eu até procurei sair o paper essa semana, não tem pré-print, não tem nada lá. Mas a notícia. Oi? Já sabe alguma característica? Pois é, como eu só consegui, no CERN corria ainda não saiu, deve sair esse domingo. Vou procurar para vocês que mandaram um e-mail de domingo isso. Mas o que a gente tem hoje, o que eu tive hoje foi o press release do CERN no Herald Tribune. Então a gente não tem uma notícia assim com detalhe, foi uma coisa mais assim, para o grande público, né? Mas eu acho que a gente está adiante agora, vamos dizer assim, de uma situação. Está aparecendo tudo indica que deve ter uma ressonância. Agora o pessoal vai apontar nisso, né? Agora que o LHC está correndo mesmo. E não é resultado desses novos runnings, não. São resultados dos runnings antigos que ainda estavam guardados. O pessoal ainda está analisando dados que correram até 2012, né? Então, agora, claro, com essa evidência, vai se focar em cima disso. Mas agora, como o Pedro falou, de repente você está vendo uma coisa realmente nova aí dentro, né? Agora, como interpretar isso? A questão é supersimetria? Ou isso aí é um efeito, ou não é partícula supersimétrica? Seria, sei lá, a 4ª geração de quartos? O que é? Bom, a gente está diante de, vamos dizer assim, de uma possível novidade dentro desse sentido. A gente está lendo alguma coisa que foge completamente daquilo que você viu. Você estava esperando chegar lá devagarinho. De repente, medir massas na faixa de 500 GeV, que é a expectativa assim, de um neutralino, alguma coisa como 500 GeV, de repente você chega para 2 TeV, né? Pode ser que tenha uma massa ali, o que será isso? Então, mas a gente quer dizer que uma massa do neutrino também tem uma coisa que não era esperada. Do Super-Cavalcante, né? A massa do neutrino, né? Foi já no limite bem mais preciso. É uma coisa que ninguém estava esperando que acontecesse. Vamos ver, então a gente está diante de uma situação aí. Mas eu acho que isso, de 2 TeV, eu chamaria física galileana, luneta. Tá vendo? Você apitou uma coisa lá. Agora, nem toda física é galileana. Mas eu diria, esse aí também eu não pensaria que fosse tão galileano, porque você já tem uma série de candidatos para partículas com massa nessa faixa. Quer dizer, a questão agora é, será que isso é uma previsão de supersimetria? Mas é o seguinte, será que o pessoal do LHC, essa é uma coisa que a gente não entende, a gente experimental para entender. Será que eles ficam fazendo janelas aonde os conceitos deles tem? Ou eles, o cara que pegou onda partícula, ele não tem janela nenhuma, ele viu que é onda partícula mesmo. Entendeu? Assim, veio em 10, 15 anos, eles viram que tinha relação onda partícula. Então veio, vamos dizer, naturalmente. Agora, será que o pessoal está começando a apontar para a janela? Então, se apontar para a janela, eu pergunto o seguinte: fótons autointeragentes. Por que não tem fótons autointeragentes no LHC? Porque não tem, ou porque não tem modelo que o pessoal apontou a janela? Entendeu assim? Então, é uma discussão. Mas tem. Quer dizer, já tem experimento que aponta, né, para você ter, quer dizer,
não tenha uma medida direta dos fótons em alta interação. Por exemplo, os parâmetros de Delbrück, né, que é um parâmetro de 1935, ele até hoje não foi testado diretamente experimentalmente, mas no LHC, no Atlas, você já tem evidências indiretas da medida desses fótons que estão desses fótons auto-interagentes, já tem medida disso, de não linearidades, né, do eletromagnetismo que possam estar por trás do espalhamento fóton-fóton. Então, isso já é uma coisa também interessante do LHC. Isso aí é trabalho de 2012, resultado de 2012. Então, quer dizer, eu acho que desde aquele seminário da Beatriz que a gente andou discutindo aqui, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo o que você está falando um pouco. A gente vê a física que a gente está preparado para ver. Você não vai ver o que você não está preparado para ver. O que aconteceu com a Europa em 1954. Ninguém viu a supernova. Os chineses viram, você falou que até tribos de índios americanos viram, né? Tem relatos, né, de que houve uma explosão no céu, papapá. Então, eu acho que hoje em dia também a física colocou a gente dentro dessa trajetória. A gente vê aquilo que a gente está preparado para ver. Então, você botou a janela lá nos 2 TeV, que você sabe que tem teorias que te fazem previsão de que você vai ter massas com 800 GeV, com 1.2 GeV, com 2 TeVs. Então, você está vendo aquilo que você, vamos dizer, de uma certa maneira, está preparado para ver. Você não está vendo o completamente inesperado. Pode ser que no LHC apareça alguma coisa completamente inesperada, mas a gente espera que no LHC, se vocês olharem a agenda do Atlas, assim, o espaço para o, vamos dizer assim, para o imprevisto é mínimo. O que você tem lá? Primeiro ponto da agenda, Higgs. Segundo ponto da agenda, partículas supersimétricas. Terceiro ponto da agenda, 4ª geração de férmions. 5º ponto da agenda, possíveis dimensões extras. 6º ponto da agenda, nuggets, matéria escura. 7º ponto da agenda, origem forte de uma quebra eletrofraca, Higgs carregados. 8º ponto da agenda, W mais linha, W menos linha, Z0 linha. Então, tudo que você já vinha esperando, você não tem nada agora. 10º ponto da agenda, né? Que nem lá no panteão grego, né? Tinha um pedaço que estava vazio, é um deus que eu não sei qual é. Então, no LHC tem um espacinho, alguma coisa nova, né? Mas qual é a possibilidade de você medir o inesperado, aquilo que é completamente? Você está sempre procurando aquilo que você, de uma certa maneira, está preparado para ver. Eu acho que é natural dessa física, né? Não, mas tem questão, isso seria, você precisa do conceito. Nesse sentido. Então, só nessa questão, a gente não estaria, novamente voltando a Aristóteles, só que agora com a Olimpíada, mas voltando com o experimento e equação. Mas se você não tiver isso, e daí vem a gente está levantando. Qual a possibilidade do inesperado acontecer? Entendeu? Eu acho que hoje em dia nenhuma. Eu não sei. Vamos lá, Guilherme, você que vem da relatividade, fala aí. Só para pegar, não sei se vai acrescentar muito, mas só para pegar o olho no final que o senhor falou, que a gente está preparado só para ver o que. Eu estou uma brincadeira minha. Não, tem 2 fatos históricos que corroboram isso, que são bem interessantes se alguém não conhece. Um é a chegada dos espanhóis na costa mexicana. Os maias, eles não sabiam de onde estava saindo tanta gente diferente na costa ali, que era gente com armadura, com umas coisas prateadas, exóticas, e gente montada a cavalo, eles não sabiam onde estava vindo. Depois, eu não sei se são os históricos dos espanhóis ou dos maias que o pessoal achou, é que os índios não estavam enxergando os navios na costa. O que eles viam, eles não conheciam, porque eles tinham canoa, navio daquela porta não. O que eles estavam enxergando só era as ondas na praia de maneira diferente do que eles costumavam ver. Esse tipo de coisa aí meio que dá um exemplo de como que tu não enxerga aquilo que tu não está pré-programado para ver. O que eles fizeram, não sei se é verdade também, mas aparentemente eles chamaram os caras mais sábios da aldeia lá, que eram os pajés, alguma coisa assim, e segundo o que conta o relato é que esses pajés ficaram, sei lá, dias na praia tentando ver o que causava essas ondulações diferentes, e aí que começaram a ver os navios e começaram a contar um para os outros, aí eles enxergaram. Entendi. Outra,
que é mais recente, que acho que é do início do século passado, foi uma tribo de aborígenes na Austrália, que nunca tinha contato, nunca teve contato com seres do Ocidente, tiveram esse contato, chegou lá o pessoal da Europa. E eles levaram o que estava recém-descoberto, que eram aqueles projetores com filmes, e mostraram para eles lá. Aí para ver qual que seria a reação deles, a ver como é que era a cidade moderna, né? Aí mostraram um vídeo de avião flutuando, carro andando na rua, e aí perguntaram depois para eles o que eles tinham visto. Eles falaram que a única coisa que tinham visto foi um cachorro passando. Interessante. Eles não conseguiam, acho que eles não conseguiam assimilar isso que... Não é? Bom, mas agora vindo um pouco para a física, independente deles não conseguirem enxergar isso, não exclui que de fato tinha ali as coisas, que tinha um navio, que tinha só um avião voando. Eu acho que isso é meio que um pressuposto fundamental da física, que dificilmente algum físico, pelo menos, talvez um filósofo negue, mas um físico vai discordar, que há uma realidade dependente, e o que a física faz... Realidade dependente, né? Não, independente. Que há uma realidade dependente, o que a física faz é tentar arranhar a superfície dessa realidade e tentar compreender. Essa compreensão é feita através de conceitos e equações, de maneira... Na verdade, aí a gente já tem tonelada de pressupostos metafísicos. Pois é, isso aí não é muito simples, porque, em princípio, tu já está se pondo como um observador externo do sistema que tu está tentando descrever, tu não faz parte. Talvez uma teoria que se diga fundamental realmente não possa excluir o próprio observador de dentro dela. Sim, certo. Entendi. Então, se for ver por esse ângulo, a gente está um pouco longe disso ainda. Mas também a gente já conseguiu chegar bem longe só fazendo essa relação, essa correlação deles. A gente consegue interpretar do que realmente existe. Mas aí tá, isso do que realmente existe, em princípio, não pode ser visto. A gente pode só... O que a gente consegue ver são as luas de Júpiter e esses picos no LHC. Para mim não tem muita diferença disso, apesar de a Lua ser uma coisa única lá e os picos ser uma análise estatística. Se for ver que são também da Lua, são milhões de fotos chegando na tua retina. E é mais natural a interpretação, porque o ser humano já foi acostumado também há muitos anos evoluindo para se adaptar a esse meio. No LHC, essa evolução é nada em termos de... E ainda então fica esses debates que em princípio podem ser os debates mais filosóficos, mas não sei se não é bom, não sei não, tá? Tô acrescentou várias coisas, tá ótimo. Fala aí, Ivan, eu queria falar que a gente só vê o que a gente está preparado para ver. O que acontece é que, para mim, né, digamos, como eu disse, você tem um monte de resultados experimentais, automaticamente você não consegue perceber padrões claros, a menos de padrões muito óbvios. A gente não tem nenhuma ferramenta para descobrir esses padrões mais complexos. Então o que a gente faz? Antes de fazer experimentos, a gente pressupõe alguma espécie de padrão que possa acontecer ali. Então a gente tem, digamos, a gente tenta uma chave, uma fechadura. A gente vai tentando. A gente não consegue abrir essa porta sem uma chave, mas se a gente está com a chave errada, a gente faz previsão errada, tenta encontrar alguma coisa que não está ali. Então, o modelo realmente pode vir antes para tentar descrever, mas no sentido de que a gente faz uma tentativa. A gente monta um modelo, coloca as relações causais, junto com a gente. Mais ou menos a gente já tem os fenômenos, a gente tenta descrever esses fenômenos através de uma estrutura matemática, normalmente, relacionando diversas coisas ali, diversos números que você pode medir. Então, você tem um laboratório e você tenta verificar essas relações. Fazer uma pergunta a vocês. A ciência é feita com essas relações. Porque
Tem uma frase